Nesta manhã de sexta-feira, 22 de novembro, quando celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, na manhã desta sexta-feira, somos também convidados a configurar o nosso coração com o coração de Jesus, a conectar o nosso coração com o coração de Jesus. E hoje, conectar o nosso coração com Santa Cecília, trazendo presente todos os músicos, Santa Cecília, padroeira da música ou dos músicos, então trazer presente e rezar por todos os músicos, aqueles que dedicam também a sua vida, a sua missão, os seus talentos para cantar, para tocar, para deixar mais bonita e animada as nossas liturgias. E Jesus está no templo, porque diz o Evangelho que Jesus ensinava no templo todos os dias. Uma frase que está aqui quase que meio solta, né, ao nosso olhar, mas é preciso a gente ter esta sensibilidade olhando este versículo e pensar nisso, que Jesus ensinava no templo todos os dias. Jesus cumpre a sua missão de ensinar. E eu gostaria já de pensar assim, ir para o final do Evangelho. A última frase, o último versículo, segunda parte do versículo 48, diz assim: porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Queridos ouvintes, será que nós também ficamos fascinados quando ouvimos Jesus falar? Ou a palavra de Deus na nossa vida não altera em nada a nossa rotina, a nossa vida, a nossa missão? Que bom seria se hoje, lembrando o Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira, se nós pudéssemos pensar nisso, como aquele povo que ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Mas nós vemos hoje Jesus no templo que fez um chicote e estava expulsando os vendedores, os cambistas do templo. Parece que Jesus estava nervoso, né? Uma das poucas vezes que a gente vê uma atitude mais drástica assim de Jesus, né? O Evangelho todo mostra Jesus acolhendo, mostra Jesus curando, mostra Jesus abençoando. E aqui Jesus está no templo expulsando os vendedores. Os vendedores
como sabemos, eram apenas os funcionários, né? Mas Jesus queria e trazer presente para cada um de nós esse sentido de expulsar os vendedores, é o sentido de cuidar melhor do templo de Deus. O templo de Jerusalém deveria ser o templo do povo, mas se transformou no templo do comércio, onde todos aqueles que iam até o templo, e naquela época era assim, para comprar um animal e oferecer em sacrifício para expiação dos pecados. Quem tinha dinheiro pagava um boi, porque também ia depender do tamanho do animal, oferecia um boi e seus pecados estavam perdoados. Quem tinha menos dinheiro oferecia um cabrito, e quem não tinha quase nada oferecia as pombinhas, e quem não tinha nada mesmo continuava pecador. E Jesus queria, com isso, anunciar um novo tempo e um novo templo, porque era ele mesmo o novo templo. Não era mais preciso sacrificar os animais para expiação dos pecados, porque o único e verdadeiro sacrifício era o próprio Jesus. Jesus que deu a sua vida para expiar os nossos pecados. Então não era mais necessário o sacrifício de animais, mas Jesus anunciava esse novo tempo na história da salvação. E, portanto, ele queria purificar o templo. Estamos chegando ao final do ano litúrgico, do tempo litúrgico, e a liturgia nos traz esta motivação de encerrar um tempo e começar um novo tempo. Pensando também na nossa vida, o que nós precisamos encerrar na nossa vida, aquilo que nos impedem de também, como aquele povo, ficarmos fascinados quando ouvimos Jesus falar. Encerrar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que faz desse nosso templo uma casa de comércio, iniciar com Jesus um novo templo. Jesus é o novo templo, o lugar de adoração, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados também para sermos esse templo vivo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, diante de tanta motivação, não é? Diante da motivação de conectar o nosso coração com o de Jesus, de pedirmos hoje a intercessão de Santa Cecília e de olhar para esse nosso templo e ver o que precisa também expulsar dele, tirar dele, para que este templo seja uma verdadeira casa de oração, para que este templo seja verdadeiramente e que pertença a Deus. Então, que o Senhor mesmo nos ajude a retirar, a expulsar tudo aquilo que nos impede de cantarmos esse louvor a Deus no dia de hoje, juntamente com Santa Cecília, que nos impede de estarmos alegres, fascinados com a palavra de Jesus. Que Ele mesmo nos ajude a transformar, a limpar, a purificar o templo para a verdadeira adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça de deixar o seu like, quem sabe o comentário neste vídeo, e até mesmo, se você não se inscreveu, se inscrever no nosso canal. Assim seja.